Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo Ceresat. Espero que vocês estejam gostando das nossas atividades. E agora a gente vai ter uma oficina, e essa oficina vai falar assim do que o professor ou docente, ou até mesmo o que os próprios trabalhadores das escolas podem fazer mediante algumas situações. A professora a doutora Luciana Santos Collier, ela é do Colégio de Aplicação da UF, vai falar para a gente um tema muito interessante, que é a violência escolar e a saúde profissional da educação. Professora, muito obrigada por ter participado do nosso evento, e a palavra é com você. Obrigada a você, Jorge. É sempre um prazer essa nossa parceria. Eu vou começar falando um pouquinho, né? Eu sou professora EBTT do Colégio de Aplicação da UF, sou professora de Educação Física e esse tema da violência escolar, ele começou a fazer parte das minhas pesquisas exatamente quando eu fui procurada por uma outra professora de Educação Física da residência multi, do Antônio Pedro, ela queria fazer uma pesquisa lá na escola, para falar sobre a visão dos estudantes sobre a violência. E aí eu comecei a adentrar esse tema, né? E veio a pandemia em 2019 e no retorno ao ensino presencial, a gente observou no Colune que as relações estavam muito ruins, né? Havia uma relação muito violenta entre as pessoas da escola. E isso estava crescendo muito. E o que foi pior nesse momento, né, que a gente retorna ao presencial, eu era coordenadora, então eu tinha, além do olhar da professora de Educação Física, um olhar de coordenadora pedagógica, um olhar um pouco mais amplo, e muitos alunos me procurando para ajudar no gerenciamento do recreio escolar. E eu falava para eles, poxa, mas o recreio é de vocês, eu não posso interferir no recreio, né? Então, nem mesmo para organizar os espaços deles, eles estavam conseguindo mais. Em 2023, eu peguei 2 programas que a gente desenvolve lá na escola, que é a Iniciação Científica Júnior, o projeto Pibiquinho, e o projeto Monitoria, e chamei, né, selecionei bolsistas lá do Colune, estudantes do Colune, para trabalhar, para estudar comigo e trabalhar essa questão da violência dentro do Colune. O projeto Monitoria ficou mais trabalhando dentro do recreio, somente dentro do recreio, e o projeto Pibiquinho, uma visão mais global de todos os tipos de violências. E foi então aí o que a gente conseguiu, né, é que eu venho, um pouco do que a gente conseguiu verificar, né, nos nossos estudos, é que eu venho trazendo aqui para vocês. Então, a gente, para falar de violência de uma forma geral na sociedade, a gente, os estudiosos, né, não é só a gente, o que a gente viu é que os estudiosos apontam um paralelo com o aumento do movimento neoconservador a nível mundial. Como o movimento neoconservador tenta trazer para trás, né, como o próprio nome diz, trazer ideias conservadoras novamente para a sociedade, uma sociedade que já está um passo à frente, essas ideias elas vêm de uma forma impositiva, de uma forma autoritária, promovendo opressão. Né? E isso, é claro, tudo que vai acontecendo na sociedade, a gente vê reflexos no campo educacional. Né? Esse movimento neoconservador traz em seu bojo a violência machista, né? O fascismo, que é o movimento ideológico que vem junto com ele, né? E aí ideias racistas, a intolerância religiosa, a intolerância com a comunidade LGBT e várias outras formas de opressão. Todo esse clima de quebra nas relações entre as pessoas, ele traz, por óbvio, rupturas com as instâncias democráticas. As instâncias democráticas são aquelas afeitas ao diálogo, né? E todo esse movimento de opressão não é um movimento que prevê
o diálogo, né? Que se baseie no diálogo. Ele é baseado em imposições, e isso bate de frente com as instâncias democráticas. Dificulta a formação de vínculos entre os sujeitos, né? Porque se eu tenho preconceito contra uma outra pessoa, por qualquer motivo que seja, quebra-se um vínculo, né? E fragiliza relações. As relações ficam fragilizadas em toda a sociedade, né? Acontece também, nesse momento, uma retração de todas as organizações coletivas que lutam por uma causa ou por um objetivo comum, né? Por conta das repressões, essas organizações coletivas, elas não são benquistas. E como a gente teve um avanço a nível mundial dessas organizações, a gente começa a observar, né, começou a observar uma retração dessas organizações. E se a gente fala que as relações são fragilizadas, que os vínculos são quebrados, a gente sabe que tem um impacto importante no bem-estar e na saúde da sociedade. Não existe uma saúde boa, uma saúde social boa, se as relações não são boas. A nível de Brasil, a gente, voltando aqui um pouco, esse slide, ele mostra exatamente, a gente sabe que a violência avançou nos últimos tempos, mas os estudos que antecedem esse movimento neoconservador, o avanço do neoconservadorismo, já mostravam determinantes sociais da violência, ou seja, causas que estavam na sociedade, nas relações sociais e que promovem o aumento da violência, né? E a gente tem a desigualdade social, a exclusão, corrupção, desestruturação familiar, desemprego, o tráfico, o uso de drogas, a qualidade da educação, uma educação ruim, né? Tudo isso é determinante para o acontecimento da violência. No Brasil, a gente observou essa conjuntura de aumento de violência aumentar nos últimos anos, porque a gente viveu um período onde a violência contra o diferente ou o contraditório começa a ser normalizada e incentivada. A gente viveu um momento onde acontecia apologia e incentivo ao uso das armas, né? Discursos de ódio, fake news, intolerância, preconceitos, tudo isso nas redes sociais e nos convívios presenciais, tanto das famílias como no convívio social. E que, é lógico, a escola é um microcosmo, né, dessa sociedade, isso vai se refletir no ambiente escolar, né? Então, a violência passou a fazer parte das possibilidades cotidianas de solução de problemas ou divergências, né? A eliminação do inimigo, esse inimigo passa a ser considerado aquele que pensa diferente de mim. E a eliminação dele passa a ser aceitável e recomendável, né? Isso é o que apontam alguns estudiosos das ciências sociais quando falam sobre violência. No âmbito da escola, a gente acha que que a violência está mais suave, mas a gente tem visto que não está. Então, assim como a violência geral, a violência escolar incorpora tanto aquela perspectiva explícita de agressão dos indivíduos, né, que a gente sabe, uma agressão física, uma violência, mas também as violências que são simbólicas, né? A gente vê o bullying, a gente vê as regras impositivas, né? E demais regras, normas e hábitos culturais das sociedades desiguais. Tudo isso vai gerar um panorama de violência na escola. Quando a gente olha para a escola, a gente tem que olhar diversos tipos de violência que acontecem na escola, contra a escola ou que a escola promove, né? Então, a violência na escola é aquela que acontece entre os membros da escola, entre as comunidades escolares e que tem conexão com as atividades dessa instituição, né? Então, a relação professor-aluno pode se tornar violenta, e aluno-professor, entre estudantes e funcionários, entre professores e funcionários. Então, todas as relações ali
quando elas são violentas, elas caracterizam a violência na escola, no espaço escolar, né? Tem a violência à escola, ou seja, contra a escola. Esse tipo de violência engloba as práticas sociais, ou seja, práticas de fora da escola que atacam essa instituição, né? Então, a gente tem o exemplo melhor disso, é o Escola Sem Partido, né? O movimento do Escola Sem Partido, que vem promovendo ataques, já há bastante tempo vem promovendo ataques e desrespeitando completamente os profissionais da educação. A violência da escola é a violência simbólica, é a violência institucional, que está no bojo das regras, né? E de todo aquele significado que a escola tem para os estudantes, para os professores, né? E que podem ser violentas, essas regras, essas normas, e toda a estrutura da escola. Falando, né, sobre o Escola Sem Partido e todo esse movimento neoconservador, especificamente aqui no Brasil, a gente vê coisas nesse sentido, como essa reportagem está mostrando aqui para a gente, né? A militarização das escolas, esse exemplo dos estudantes ficarem vendo as Forças Armadas, a Polícia Militar, dentro da escola, com armamento pesado, eles acabam imitando, né? Então, o que esses estudantes estão fazendo aqui num pátio escolar é imitar a força policial que está ali dentro, né? E tem eu retirei essa fala, que é muito importante, do Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva. Esse instituto, ele faz inúmeros estudos relacionados aos direitos humanos. Então, ele coloca que esse clima de violência não começa por acaso. Quando nós temos jovens estudantes estimulados a resolver divergências através da violência e não do diálogo, a sociedade fica mais permeável a casos de violência. Isso se dá no estímulo a crianças fazerem o gesto de uma arma de fogo com a mão, né? E movimentos baseados em mentiras que incentivam crianças contra professores, né? Não só crianças, adolescentes e a sociedade como um todo vem sendo incentivada contra a instituição escolar e tudo que representa a instituição escolar, especialmente a escola pública, né, gente? Eu trouxe esse quadro aqui para a gente também, porque eu achei ele muito simbólico, muito significativo, né? E ele trata o período anterior à pandemia. Então, ele mostra aqui para a gente que de 17 a 19 houve uma diminuição em alguns tipos de violências sofridas pelos estudantes. Agressão verbal, física e furto e roubo reduziram, enquanto bullying e a discriminação aumentaram. Do outro lado, quando a gente vê os professores, houve um aumento em praticamente todos os itens pesquisados de violência dentro das escolas. Aumentaram, então aumentou de uma forma absurda a violência contra os professores. E isso, gente, não é pouca coisa, né? A gente não pode deixar isso passar. Então, eu trouxe esse quadro porque ele para mim, foi muito ilustrativo, né, do quanto a gente vem sofrendo no nosso ofício, né, enquanto a gente está trabalhando, o quanto a gente vem sofrendo. Aqui algumas manchetes, né, inclusive manchetes, se não me engano, a maioria desse ano, né, de casos de violência às escolas, ou seja, contra as escolas, e de violência dentro das escolas, né? Então, aí, casos de violência contra estudantes, índices, né? Coisas que a gente vem assistindo e que aumentou muito da pandemia para cá, né? E isso que a gente vai caminhando à frente, né? Aqui eu trago a solução. Eu acho que nos últimos casos, se não me engano, ao longo desse ano, já no ano passado, começou a se especular muito sobre a questão da entrada da polícia dentro da escola, né, como solução para os problemas da violência. E a gente
observa que tanto aqui, aí eu achei um exemplo, inclusive dos Estados Unidos também, de uma manifestação contra a polícia dentro da escola. Não adianta, não vai ser com mais violência que a gente vai conseguir reduzir a violência, né? Não é com repressão que a gente vai reduzir a violência. E olha, eu não sou totalmente avessa, não, às medidas disciplinares dentro da escola, né? Jorge me conhece, sabe o quanto a gente sofre, né, com isso, e às vezes tem que ser duro, mas isso não vai corrigir, não vai colocar a gente num rumo bom. Eu continuo acreditando no diálogo, embora algumas vezes a gente perca a linha, né? E a gente, ser humano, a gente tem mais que se dar o direito de perder a linha quando perdem a linha com a gente. Mas a gente tem que ter em mente que não vai se corrigir a violência com mais violência, não vai se corrigir violência com repressão, especialmente a polícia, as Forças Armadas, elas não podem estar dentro da escola. Elas, inclusive, fazem, eu vou mostrar no próximo slide, elas representam, inclusive, uma agressão, uma violência contra o professor. Elas tiram a autoridade do professor. Essa matéria aqui é uma matéria de 2015, né? Então, isso já há bastante tempo, uma escola no Distrito Federal, onde a Polícia Militar teve que entrar para, como se diz, verificar as mochilas, né, dos estudantes. Os estudantes estão com a mão para o alto. E o professor está no canto ali, encolhido, no canto. Ele não representa nada, ele não tem autoridade nenhuma. Aí a polícia vai embora do espaço escolar. Qual autoridade que o professor tem para manter as regras? Então, assim, vir uma força externa de polícia dentro da sala de aula para resolver problemas que são da escola, só causa mais tragédia. Só incita mais a violência e mais, vulnerabiliza a posição do professor. E já que a gente está falando aqui, está tendo esse olhar do profissional da educação, né, a gente tem que lutar contra isso aqui, né? Vou dar uma mudadinha de rumo para pensar a violência enquanto problema de saúde pública. Desde 2002, né, quando a OMS divulgou o relatório mundial sobre violência e saúde, já existem dados robustos para a gente afirmar que a violência é um problema de saúde pública, né, e que ataca principalmente as populações menos favorecidas economicamente, né? Enquanto problema de saúde pública, como todos os demais, a violência, para ser corrigida, ela precisa de ações de abordagem coletiva de diversos setores. Então, é saúde, educação, serviço social, justiça, política, enfim, são vários setores da sociedade. A gente não vai corrigir isso só com educação, a gente não vai corrigir isso só com política pública, a gente precisa de todo mundo para reduzir a violência, tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil, dentro da escola, fora da escola. Isso é importante a gente ter em mente. E já que a gente está falando de educação em saúde, a gente tem, né, um tema que eu gosto muito de trabalhar, é um tema que eu trabalho dentro das minhas aulas de educação física, que eu desenvolvo projetos na escola, né, de educação em saúde, né? E se eu estou falando de educação em saúde, a violência pode ser um dos temas tratados dentro das aulas de educação em saúde. A gente vai falar depois mais a miúde, né, sobre essa coisa do currículo escolar. Então, a educação em saúde é um tema muito importante, que precisa estar nas escolas, né? E eu, como fã, né, e como seguidora do Paulo Freire,
eu acrescento a questão da educação popular em saúde, que é uma educação, especialmente quando a gente vai falar quando a gente vai tratar a violência, porque o Paulo Freire é o que fala da educação dialógica, né, das relações dialógicas, que são relações saudáveis, né? Então é isso que a gente precisa cultivar. Então, a educação junto com a saúde e numa perspectiva de educação popular é uma proposta muito interessante para ser trabalhada dentro das escolas. Não sou só eu que faço isso, é claro, né? Já existe uma política nacional de educação popular em saúde. Essa política é toda baseada nas ideias do Paulo Freire, diálogo, amorosidade, problematização, construção compartilhada de conhecimento, emancipação, compromisso com a construção do projeto democrático popular. E aí a gente pode falar, na escola, a gente fala do projeto político-pedagógico. Né? Então, existe uma política dentro do SUS, né? Aí a gente não está falando de escola, mas a gente pode juntar essas coisas e trabalhar também essas ideias dentro do tema da educação em saúde. Então, a educação popular em saúde é uma teoria que defende a adoção de estratégias dialógicas e problematizadoras. Né? Como que a gente problematiza e dialoga com o aluno essa situação que ele está promovendo, né? Um ataque a um professor, uma agressão verbal a um funcionário, as brigas entre eles, como que a gente faz para trabalhar de forma dialógica e problematizadora e estimular a reflexão deles, né? E essa ação de transformação da realidade, que tem que ser construída junto com eles, que foi o que eu tentei fazer a partir dessa problemática do recreio, né? E aí respeitando a autonomia deles, né? Mas não é aquela coisa de, gente, ó, vai lá e faz. Se eu quero ajudar a resolver um problema, eu tenho que ajudar também com informações, né? A gente não pode... Também é autoritário eu, de repente, me retirar do papel de coordenadora pedagógica, de professora, e dizer, ó, vocês que têm que resolver esse assunto aí, né? Eu tenho que estar junto com eles, ajudando eles a construir uma solução para os problemas que eles estão vendo, que estão atrapalhando eles, né? Mas respeitando eles. Autonomia, liberdade de escolha e a liberdade das situações de opressão. E aí, gente, eu estou trazendo um pouquinho aqui. Em 2019, eu fui fazer um pós-doutorado em escolas promotoras da saúde. Né? Eu fui para a Espanha e eu conheci as escolas, uma organização chamada Escolas Europeias Promotoras da Saúde. E eu fui convidada a fazer parte do grupo de estudos dessa organização simplesmente porque eu apresentei um trabalho no congresso deles que falava do Paulo Freire e das ideias do Paulo Freire, como se aplicava isso na aula de educação física, falando da saúde. Né? Então, quando a gente olha para os valores das escolas europeias promotoras da saúde, depois a gente vai ver os pilares, não tem nada de, eu tenho que ensinar como lavar a mão, como... Isso é depois, né? Eu tenho que ter princípios, eu tenho que ter uma organização escolar calcada em alguns valores. Quais são esses valores? Equidade, né? Todos precisam ter o mesmo acesso à educação e saúde. E aí, gente, né, é lógico que a gente precisa ter muito cuidado para não querer importar ideias da Europa para o Brasil. São realidades totalmente diferentes, não é isso que eu estou propondo aqui para a gente, mas eu acho que a gente precisa pensar, né, o que eles estão desenvolvendo lá e como é que a gente pode desenvolver aqui. Tá? Então, vamos lá, com calma. Porque acesso igual para todos à educação e à saúde, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa de política pública para isso. Né? Mas é um dos valores. Tem que ter essa equidade. E a escola tem que promover isso. E a gente promove através da educação, através da informação. Né? A gente está formando estudantes
Então, esses estudantes têm que valorizar isso e lutar por isso. Sustentabilidade, né? E aí, aqui não é sustentabilidade ambiental, embora, né, a organização prime pela sustentabilidade ambiental como conteúdo, né? Aqui, quando se trata da sustentabilidade, é a sustentabilidade dos programas, dos projetos e das ações. Essas ações elas não podem ser interrompidas a todo momento. E tem que ter uma sustentabilidade, tem que ter uma constância, uma regularidade dessas ações. Não adianta eu sozinha vou lá e fico um ano no Colune fazendo um projeto. Depois eu vou fazer uma outra coisa, totalmente diferente, né? E ninguém mais faz nada. Né? Então, os projetos precisam ser sustentáveis nesse sentido, no sentido da regularidade. Inclusão. Acho que isso é valor para qualquer coisa, qualquer escola tem que trabalhar, né? A inclusão tem que celebrar a diversidade, e essa inclusão de forma ampla, né? Não é só da pessoa com deficiência, mas é da pessoa negra, da pessoa LGBT, enfim, de todo mundo. Todo mundo precisa ser incluído na educação. Empoderamento. Empoderamento é a necessidade de dar voz às pessoas. E, novamente, como eu falei no slide anterior, é complicado a gente dar voz para as pessoas sem dar suporte para ela falar, né? É muito comum a gente ver nas políticas públicas o que acaba acarretando a culpabilização do indivíduo é aquilo. Agora a gente vai se reunir aqui para falar todo mundo sobre educação física. E aí ninguém sabe nada de educação física, e aí começa todo mundo a dar falar um monte de abobrinha. Tá, então agora eu vou fazer o que vocês me pediram. E não tem nada a ver de educação física e dá tudo errado, né? Então o empoderamento, ele tem que vir com a informação que vai aparecer já um pouquinho aqui na frente, né? Mas eu preciso dar voz e eu preciso escutar, né? Não adianta só eu dar voz, fala aí, mas eu vou fazer outra coisa aqui totalmente diferente. E as escolas promotoras da saúde precisam primar pelos valores democráticos, né? Exatamente, se eu estou falando que todos precisam ser escutados, eu estou falando de relações democráticas. Os pilares da organização, a abordagem de toda a escola para a promoção da saúde. Já falei um pouquinho anteriormente. Não adianta a Luciana sozinha no Colune fazer promoção da saúde. Jorge Luiz ter o projeto dele e só ele sozinho lá no Colune fazer promoção da saúde. A promoção da saúde tem que ser uma abordagem de toda a escola, né? Por isso é importante estar presente no projeto político da escola, né? Esse projeto precisa todo mundo abraçar ele, né? Então, abordagem de toda a escola. Participação, senso de propriedade para os alunos, né? Não só para os alunos, mas como toda a comunidade escolar, né? Quando as pessoas participam, elas se sentem proprietárias daquilo que está sendo construído, né? Participar e ver as suas opiniões sendo acolhidas e acontecerem, né? Sendo motivo para acontecer alguma coisa na escola. Um exemplo muito rápido sobre isso é que o uniforme escolar lá do Colune, ele vem há anos, né, sendo feito, sendo definido pelas direções. E esse ano a gente teve a revolta do shortinho na escola, né? Os alunos se rebelaram um belo dia, fizeram uma manifestação na hora do recreio, a representação estudantil pediu para falar com a direção que eles não queriam mais esse uniforme, eles queriam modificações nos uniformes. E o que aconteceu agora, no final do ano, a escola elaborou uma enquete, né? Todos os alunos que quiseram participaram sobre como deve ser o uniforme. Então, é isso. Ano que vem, né, quando sair o resultado dessa enquete, os alunos poderão ver, esse aqui foi o mais votado, eu votei nesse modelo de uniforme. Então, isso é muito importante. Qualidade do ensino é muito importante para a promoção da saúde, né? Porque a qualidade da informação, né, e o nível de aprendizagem do cidadão vai dar a ele condições
de uma visão crítica daquilo que o poder público oferece para ele, não é? E de como ele deve cuidar da sua saúde. Então, qualidade no ensino é fundamental. Evidência, o ensino tem que ser baseado em evidências, tem que usar metodologias novas, tem que ir sempre, né, se atualizando. Não posso trabalhar com fake news, eu não posso trabalhar com ideias estapafúrdias, né? Então, ensino tem que ser baseado em evidência. E, por último, a relação escola-comunidade. Essa relação é muito importante para o combate à violência. Aqui no Colune, né, a gente conseguiu, a gente tem uma representação, um colegiado com representação de pais, com representação de alunos, com representação de funcionários e de professores, e a gente tem estabelecido um vínculo muito bom, um diálogo muito bom nessa instância. Vamos lá. E aí, sim, vamos lá. Algumas possibilidades que eu pensei, mas não só eu pensei, né? Eu procurei, eu vi nos estudos meus, né? Já estou falando desde o início, né? Super importante para diminuir a violência dentro da escola, fortalecer vínculos, né? É muito importante exercício do diálogo nas relações, né? A punição, às vezes, ela é necessária, tá? Já falei, não sou dessas que de jeito nenhum não pode fazer nada com o aluno, não. Às vezes a gente realmente tem que fazer, mas a punição, mesmo quando é punição, tem que vir junto com o diálogo. Querido, você está sendo punido dessa forma porque você fez isso, como que a gente vai resolver? O que a gente vai fazer? Como que você vai se portar? Pai, mãe, vem aqui, vamos conversar, né? A punição, mas não só a punição pura e simples. Olha, você vai ser expulso da escola, você vai ser suspenso por 3 dias, porque está escrito aqui, tem um regimento, está escrito, e pronto, vai ser. Não, né? A gente precisa fortalecer os vínculos, a gente precisa fortalecer o diálogo, né? E respeitar as instâncias participativas, né? Imagina se esse Grêmio Estudantil do Colune, que chamou esse movimento do shortinho, a revolta do uniforme lá no Colune, né? Imagina se eles não são ouvidos, né? Ia ser muito ruim, né? Então, a gente precisa ouvir, porque pensando bem, a escola estava determinando uma coisa que os alunos iam usar. Os professores vinham vestidos do jeito que eles queriam, os funcionários, né? Mas os alunos, eles tinham que usar a roupa que determinaram que eles usassem, né? Então, adoção de políticas não violentas. A gente pode falar que todas as políticas impositivas, elas são violentas, né? Então, pensar em políticas não violentas, se a gente dialoga, se a gente permite que a comunidade participe, a gente já está no caminho para construir políticas não violentas para a escola, né? E a questão do currículo que eu falei, né? A gente falou de abordagem de toda escola, né? A gente falou que a promoção da saúde tem que estar em todo lugar, tem que ser uma coisa que a escola respira, um clima que a escola respira. Então, os currículos precisam estar minados pela promoção da saúde. Né? A promoção da saúde precisa aparecer na matemática, na ciência, na educação física, na química, na física, na biologia, enfim. Os currículos precisam também respirar a promoção da saúde e também o combate à violência, né? Então, o diálogo e a participação de todos é urgente para se construir uma escola democrática que, consequentemente, é uma escola saudável, né? Com relações saudáveis, especialmente do ponto de vista da violência, né? E aí, gente, esse é o meu último slide, e eu trago aqui alguns atos, né, e algumas manifestações de professores. Eu elenquei algumas ideias que são muito importantes para a gente, quando a gente pensa, né, no combate à violência do professor. Então, a gente precisa de melhores condições de trabalho. Quando eu falo de melhores condições de trabalho, não estou falando só de salário,
tá? Mas também salário. Não estou dizendo que o salário do professor é excelente, também não é isso, né? Mas a gente precisa lutar com melhores condições de trabalho. Veja bem, existem redes em que a carga horária do professor, um professor 16 horas de educação física na rede estadual na cidade de Niterói, muitas vezes ele tem que trabalhar em 3, 4 escolas para cumprir essas 16 horas. Isso é uma violência, né? Isso é insalubre, né? Porque, além dessa matrícula no Estado, ele tem uma matrícula no município, ele trabalha numa academia, ele trabalha não sei onde, sei onde, sei onde. Isso é absolutamente insalubre, né? A questão do salário, que eu falei, que não é menor, porque a gente vem assistindo uma redução drástica do status da profissão de professor em nossa sociedade, né? Porque ninguém quer ser professor. É uma profissão que todo mundo fala que é mal remunerada, que sofre agressão, que tem que estudar a beça, que trabalha muito mais do que por aquilo que ele recebe. Então, a visão que a sociedade tem de nós, professores, é uma visão ruim. É uma visão que nos violenta, né? Quando eu falo com um aluno meu do ensino médio, Deus me livre de ser professor, né? É ruim isso. É a visão que a sociedade vende, né, do professor. E é por isso que a escola está sendo também aberta em inúmeras formas de violência. A escola é uma terra de Marlboro, né? Todo mundo mete o dedo ali na escola e todo mundo quer dar sugestões achando que sabe tudo de escola, que sabe de educação, que sabe de ensino. E onde vai, né, o profissional da educação? Onde está o que eu estudei? Né? Eu sei sobre educação, então não pode ser assim. Então, tem essa questão do status relacionada à questão financeira, mas tem uma ideia, né, construída pela sociedade que está sendo muito ruim e que, como é que eu digo, incita a violência contra o profissional da educação, né? Aquela coisa do desrespeito que eu falei. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. E aí, gente, não se calar para nenhuma forma de violência que a gente sofra. A gente tem que denunciar absolutamente toda. Uma cara feia de um aluno, a gente precisa falar. Qualquer tipo de agressão moral, agressão psicológica, qualquer tipo de agressão. A gente precisa falar, a gente tem canal para isso, né? Dentro das escolas existem canais, fora das escolas os sindicatos, mas a gente precisa falar sobre isso. Tá? A gente não pode deixar a violência que nos ataca passar impune, né? E de uma forma geral é isso. A gente precisa se organizar, a gente precisa estar junto nessa luta, porque se a gente for esperar pelas políticas públicas, elas não vão vir de mão beijada, né? Então, a gente precisa ir contra toda e qualquer decisão que vá falar sobre educação tem que passar pelos professores, especialmente os professores da escola pública, porque se construir um ideário que a gente está vendo aí na BNCC, no novo ensino médio, foram consultados os especialistas. Esses especialistas são os especialistas do Instituto Lehman, do Itaú, são que atendem ao capital, não são especialistas no ensino público. Quem é especialista no ensino público é o professor que está trabalhando numa escola pública. Então, a gente não pode deixar passar nenhuma política pública, nenhuma lei, nada que diga respeito à educação, não pode passar sem a voz do professor, sem que os professores sejam escutados, né? E, por fim, gente, é isso, né? A gente não vai conseguir isso tudo de mão beijada. Se a gente ficar parado, engolindo sapo, a gente não vai conseguir a redução da violência contra a gente.
A gente precisa denunciar, a gente precisa se organizar e a gente precisa estar nos movimentos, né, nas organizações, para não deixar passar nada que nos oprima. Tá? Essa foi a minha mensagem para a gente trabalhar a redução da violência escolar contra o profissional da educação. Eu agradeço muito novamente ao Jorge e a todos vocês que estão aqui me ouvindo. Algumas referências aí, né? Quem quiser o contato, deixei o meu e-mail, meu Lattes, meu Orcide, e é isso aí. Muito obrigada.